Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida e esteja presente também na vida de sua família. Que vocês estejam tendo uma excelente quinta-feira e tenham tido uma ótima semana até aqui. Agora vamos estudar um dos temas mais interessantes que tem do Evangelho atualmente: dons espirituais para a igreja. E esse estudo foi em cima de um pedido de um inscrito do canal, que ele queria compreender mais sobre a ideia antitrinitária, tá bom? E nós estamos seguindo esse livro, Adoradores Unitários, do meu grande amigo, irmão Fábio Amaro. Meu irmão, que Deus te abençoe e te proteja. E mais uma vez, eu lhe agradeço o material disponibilizado. Também, se você deseja receber esse material, mande mensagem para o nosso e-mail, mensagem.angelical@hotmail.com, para que você tenha esse material totalmente gratuito ou também outros materiais dos vídeos anteriores que você deseja ter, tá bom? Será um enorme prazer enviar até você. Então vamos para a nossa primeira pergunta do estudo. A respeito de que devemos estar informados? 1 Coríntios 12:1. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós temos que ter conhecimento dos dons espirituais. O cristão não pode ser ignorante, ou seja, ele não pode viver sem conhecimento desse assunto muito importante. Pergunta número 2. O que Cristo deu aos seres humanos antes de subir ao céu? Efésios 4:8. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, os dons, quem nos dá é Jesus Cristo, tá bom? Vamos deixar bem claro isso de acordo com a Escritura. Próxima pergunta. Quais foram alguns desses dons que Jesus concedeu aos que o servem? Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Infelizmente, na nossa geração, pastor não é dom, pastor é profissão. Infelizmente, esse falso evangelho que é mostrado ao mundo coloca pastor como uma profissão. Pastor não é profissão. Não existe na Bíblia pastor sendo colocado como profissão. Nem doutor, nem evangelista, nem profeta, nem apóstolo. Aí vem umas pessoas, mas irmão, os tempos mudaram, mas Deus não muda. Essa história de que pastor tem que ter salário, carteira assinada, isso é coisa do sistema falso religioso, porque a Bíblia não diz isso. Dons é para que as pessoas tenham para a pregação do evangelho e para cuidar da igreja. Hoje não é mais isso. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes o pastor já te visitou? Quantas vezes o pastor te liga para saber se tu está bem? São perguntas básicas. E eu sei que a maioria de vocês vai dizer nenhuma para mim. Porque não é dom, hoje é profissão. Hoje a maioria, não são todos, hoje a maioria daqueles que se dizem pastores não cuida dos rebanhos, não cuida das ovelhas. Isso é bem claro. E infelizmente eu digo isso. 1 Coríntios 12:28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro os doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então esses são os principais dons que Deus, através de Jesus Cristo, colocou na igreja para que o evangelho fosse pregado e a igreja tivesse pleno conhecimento da verdade. Mais uma vez eu lhe pergunto, você que congrega numa igreja, numa religião, você tem pleno conhecimento da verdade? Você sabe toda a Bíblia, ou a maioria dela? Se você não sabe, o seu líder não está seguindo a Bíblia. Para início de conversa, tá bom? Vamos continuar. Com que finalidade foram esses dons concedidos à igreja? Efésios capítulo 4, versículos 12, 13 e 14 dizem assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, onde você congrega, isso aqui faz parte da sua vida? Se não, o seu pastor não é pastor, ele só tem um trabalho.
mas ele não é pastor espiritual. Se é onde você congrega, isso aqui não está sendo colocado, eu sinto muito. O seu pastor é um falso pastor. Ou ele está errando no ministério. Olha o que diz a Bíblia em relação a isso, irmãos. Aperfeiçoamento da igreja para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Mas por que essa edificação? A unidade da fé, conhecimento de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ser o homem perfeito, assim como Cristo foi. Para que não sejamos mais inconstantes, crianças, ou seja, a pessoa não sabe o que está seguindo, uma hora está no lugar, uma hora está em outra, 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 e não para em um lugar. Por quê? Porque não sabe a Bíblia. Aí fica pulando de galho em galho. Mas, infelizmente, hoje, muitas pessoas têm pregado o evangelho errado e muitas vezes as pessoas são sinceras para com Deus e elas estão pulando de galho em galho porque esses caras são tudo falsos profetas. Também pode acontecer esse lado, tá? Próxima pergunta. Qual o resultado final de se utilizar os dons da igreja? Efésios 4:13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o dom da igreja é para quê? Para que nós tenhamos uma só fé em quem? No Filho de Deus. Paulo não está chamando Jesus de Deus Filho. Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado com isso. Quando você chama Jesus de Deus Filho, você está sendo anticristo. A Bíblia não chama Jesus de Deus Filho, chama ele de Filho de Deus. Além disso, homem perfeito. Ah, mas somos pecadores. Sim, mas nós temos que chegar à perfeição de acordo com a palavra. A perfeição em Cristo. Nós temos que ser moldados na terra, não é no céu. Se a pessoa hoje vive o evangelho de maneira errada, equivocada, botando a desculpa de que é pecador e vai pecar por pecar, cuidado. Esse não é o verdadeiro evangelho. Por isso que tem pessoa que está 50 anos na igreja e nunca mudou. Isso é um exemplo, tá bom? Para ter a estatura completa de Cristo. Próxima pergunta. Embora os dons sejam muitos e diversos, quem mantém a unidade dos crentes? 1 Coríntios 12:4. Ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí você fala assim, peraí. No primeiro slide vimos que quem dá o dom é Jesus Cristo. E agora 1 Coríntios 12 está dizendo que quem dá o dom é o Espírito. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo e o Espírito Santo são o mesmo ser? Sim, é o mesmo ser. O Espírito Santo é a manifestação divina de Jesus Cristo. Ele não é um terceiro. Não existe terceiro. Se você for pegar Apocalipse, só tem um pai e filho, só tem dois. João 14, só tem dois. Credes em Deus, crede também em mim. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então só existem dois, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo é a manifestação divina de Jesus Cristo, não é um terceiro. Quem escolhe os dons para as pessoas? Devem todos ter ou buscar o mesmo dom? 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartido particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:29 e 30. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então nós percebemos que o Espírito, que é a manifestação divina de Jesus Cristo, nos dá os dons de acordo com o seu querer e sua vontade. Tem gente que prega muito bem, tem gente que canta muito bem, tem gente que consegue exortar muito bem. Cada um tem o seu dom, tá bom? Para que Deus seja glorificado e a igreja tenha o quê? Uma unidade de fé em Cristo Jesus. Próxima pergunta. Devem os dons do Espírito permanecer para sempre? Quando não serão mais necessários? 1 Coríntios 13:8. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. 1 Coríntios 13:10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, no céu, não vai mais precisar pregar o evangelho. Então, os dons não vão mais existir. Só um dom, que é o amor. Tá bom? O dom de línguas. Esse, sem dúvida, é um dos maiores mistérios atuais da igreja hoje, no qual muitas pessoas compreendem erroneamente, mesmo sendo sinceras com Deus, e estão sendo enganadas por espíritos malignos. Vamos ler. Primeiro, vamos entender o dom de línguas quando aconteceu.
Atos 2, versículo 1 e 2 dizem assim: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Pentecoste é uma palavra grega, tá bom? Que Pentecostes significa, em outras palavras, seria um tipo dia da colheita, ou a festa da colheita dos judeus, que acontece aproximadamente 40, 50 dias depois da Páscoa, tá bom? Só explicando isso aí. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, no dia da festa que o judeu comemora, no recebimento da lei, que também é a festa de colheita, o que que acontece? Do céu veio um som como de um vento. Não desceu um som, veio do céu como um vento veemente e impetuoso. Veio um som de um vento forte. Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vamos explicar isso aqui. Esse som veio, encheu a casa onde estavam, e foram repartidas com ele línguas como de fogo. O que significa como de fogo? Com autoridade espiritual. Lembra lá dos profetas do Antigo Testamento, quando Isaías colocaram uma brasa de fogo na boca dele? É mais ou menos isso. Tudo que a Bíblia diz, tirando algumas partes de profecia, fogo é autoridade. Então essas pessoas foram repartidas línguas que tinham autoridade. Sobre cada uma delas pousou uma língua. Vamos continuar entendendo para não interpretar errado. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então os apóstolos estavam falando noutras línguas. Tá? Aí você pergunta, isso aqui é língua dos anjos, isso aqui é mistério. Até agora, a Bíblia não está dizendo que isso é mistério e que isso é língua de anjo. Não podemos colocar na Bíblia palavras que ela não está dizendo. Eu vou deixar bem claro isso aos irmãos que assistem esse vídeo. Não podemos. Isso é pecado. Não podemos acrescentar nada à Bíblia. Aqui não está dizendo que é mistério, que é língua de anjo, nada disso. Estamos lendo o enredo de Atos. Tá bom? Próxima pergunta. O que são línguas de acordo com a Bíblia? Gênesis 11:1. E era toda a terra da mesma língua e da mesma fala. Então, língua é o quê? Idiomas. Fala. Eu falo português. A minha língua é língua portuguesa. Se eu morasse na Alemanha, a minha língua seria o alemão. Se eu morasse na Itália, a minha língua seria o italiano. Peraí, irmão, peraí. Então você está dizendo, Leone, que línguas na Bíblia é idiomas? Sim. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que língua são idiomas. Contexto dessa passagem de Atos 2, dom de línguas. Atos 2:5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo dos céus. Opa! Nações que estão debaixo dos céus. O que é nação debaixo do céu? Países. Então, naquele momento em Jerusalém, estavam pessoas de vários países, de várias nações em Jerusalém. Atos 2:6. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Opa! Aquela multidão das nações debaixo dos céus, dos países, foram até onde estava tendo o dom de línguas. Ele estava escutando na sua própria língua. O que é isso? Idiomas, irmãos. Não é labachuras, não é siricanta. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Cuidado, irmãos. Dons de língua na Bíblia são idiomas. Cuidado para não ser enganado. Muito cuidado. Vamos continuar. Atos capítulo 2, versículo 7 e 8. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Opa! Por que que os homens ficaram surpresos e maravilhados? Porque galileus são pessoas semi-analfabetas, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que mal sabiam ler e escrever. Então, como é que uma pessoa que mal sabe ler e escrever, um analfabeto, estava falando em outro idioma? É isso que eles estão dizendo. Como, pois, os ouvimos? Ouvimos quem? Os galileus, os apóstolos. Cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?
Essas pessoas não nasceram no estranho. Essas pessoas não nasceram num ambiente onde tem anjo cuidando deles. São pessoas que nasceram nos países que existem na Terra. Então, o dom de línguas são idiomas que existem na Terra. Vamos continuar. De onde eram esses homens? Atos 2, versículo 9, 10 e 11. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ponto. Então, dom de línguas são idiomas, é capacidade de pregar em outro idioma para outras nações. Esse labachura, siricanta, esse bate-pé, esse bate-palma, isso não é bíblico, irmãos. Cuidado que isso não é bíblico. Isso não é Espírito Santo. Vamos aprender agora o que é. O que alguns estudiosos falam sobre o dom de línguas das igrejas pentecostais? Gunnar Wigren, o fundador da Assembleia de Deus, disse assim: falando sobre o reteté, não se tratava de Pentecoste, mas feitiçaria e baixo espiritismo. Então, quando você faz um reteté, bate palma, se ele canta, pula, roda na praia, isso não é Espírito Santo, irmão. Isso é feitiçaria e espiritismo. Cuidado, irmãos. E ele coloca aqui também na imagem à direita. Eu os exortei a que deixassem de pular e dançar. Por isso não está escrito o Novo Testamento. E era uma bobagem que eles deviam abandonar. Diziam que eram dirigidos pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo? Que isso não é Espírito Santo, é coisa demoníaca. E o próprio Gunnar Wigren foi falar para a igreja, o fundador da Assembleia de Deus, que isso era coisa demoníaca, que isso era coisa de feitiçaria, e eles não deram ouvidos. Você entende o que está acontecendo, irmãos? As pessoas hoje se dizem de Deus, se dizem do Espírito Santo, e estão seguindo o quê? Doutrinas e espíritos de demônios. Os estudiosos estão falando isso. A Bíblia já disse que é idiomas. Vamos continuar. Vamos lá, mais duas imagens. Mais da esquerda. O culto à deusa pagã Cibele era realizado através de sacrifícios sangrentos e permeado de glossolarias, falar línguas estáticas. É isso aí. Então, quando uma pessoa está na igreja falando essas coisas, isso não é Espírito Santo, irmão. Isso é demônio. Isso é demônio. Próxima imagem da direita. Qual é a primeira manifestação do falar em línguas estranhas? Isso aconteceu em Biblos, que viveu no ano 1100 a.C. Jovem adorador de Amon, ficou possesso pelo seu Deus e falou numa língua estática, ou seja, extasiado. Essas coisas. Então você consegue entender que isso não é bíblico, irmãos. Sinto muito, sinto muito estar falando isso para você, mas o nosso canal prega apenas a verdade e a Bíblia. Eu não estou indo contra nenhuma religião. Você segue o que você quiser. Eu sigo a Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor somente a Bíblia. É isso. Vamos continuar. Dom de línguas é a língua dos anjos? 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo nunca disse que falou a língua dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele não fala. Paulo não fala todos os idiomas dos homens. Paulo não fala todos os idiomas da terra. Cuidado, irmãos. Cuidado com isso. Como um anjo se comunica segundo a Bíblia? Vamos ver se o anjo fala labachura, se ele canta, blá, 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 blá. Vamos ver se ele fala isso? Segundo a Escritura. Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Claro, o anjo não está falando português, né? Na época era o aramaico, o hebraico. Então o anjo sempre se comunicou numa língua que o ser humano entenda. Eu nunca vi isso na Bíblia e um anjo falou alguma coisa e ninguém entendeu nada. Isso não está escrito. Ah, mas aonde eu congrego dizem que é de anjo. Não está na Bíblia. Então não é. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Lucas 1,19. E, respondendo o anjo, lhe disse: Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Lucas 1,28. E, entrando o anjo onde ele estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo,
bendita és tu entre as mulheres. Então não vemos aqui o anjo falando qualquer outro idioma diferente daquilo que o povo judeu conhecia. No caso, o aramaico e o hebraico. Agora, nosso último versículo. Os últimos versículos. Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco. Esses são anjos. Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu viste vir. Então a gente não vê os anjos rodando, batendo palma, se ele canta, pula, lava as suas, não tem isso. Por quê? Porque não é bíblico. Isso é demoníaco, irmãos. E isso é o espírito do anticristo. Isso é o espírito seguindo doutrinas de demônio, como Paulo fala na Bíblia, né, em uma das cartas. E para encerrarmos, Apocalipse 17:1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Que possamos ter compreendido um pouco mais sobre os dons de línguas também. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.